Boa noite, Simone. Espero que você não durma. Simone está cansada. Oi? Acho que não precisa, não. É com alegria que nós estamos juntos mais uma vez. É com alegria que nós revemos os irmãos que vêm constantemente e vemos aqueles que estão aqui pela primeira vez ou aqueles que já vieram algumas vezes, mas que por distração nossa nós não percebemos que vocês estavam aqui. Eu estava conversando agora ali com a Adriana Galvez e falei assim, é a sua primeira vez aqui? Não, já estou aqui há mais de 30 dias. E acontecem essas distrações, né? Então, sejam todos bem-vindos. A minha oração a Deus é para que esse encontro no todo seja abençoador para a sua vida, porque para a minha vida já está sendo abençoador. A minha oração a Deus é para que a exposição à palavra de Deus produza nutriente em você, produza nutriente em mim, que nós sejamos afetados pela palavra de Deus, porque esse é o seu propósito. Ela não é apenas um livro de cabeceira para ficar lá aberta no Salmo 23 ou no Salmo 90, produzindo efeitos milagrosos e mágicos pela simples exposição do Salmo aberto, mas ela é feita como pão para ser consumido, para ser ingerido, para prover nutrientes que nós precisamos nessa nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Essa é a melhor definição do que nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. E nós precisamos levar a sério essa nossa condição, qualidade. Nós somos discípulos de Jesus. Eu, quando fiz a chamada para esse encontro no Face, eu coloquei sendo quem se deve ser em Cristo, para que possamos dar uma palavra de esperança a quem se encontra perdido. Sendo quem se deve ser em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, e disse até que quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Então é preciso que nós nos revistamos dessa nossa nova natureza e ser definitivamente aquilo para o que nós fomos chamados a ser em Cristo. E em Cristo nós somos uma nova criação. Em Cristo nós somos novos seres. Esta semana, com muito carinho, a Simone me chamou de ET. E eu disse para ela que ET realmente ET, segundo Jesus, somos todos nós. Uma brincadeira entre nós, né? Mas em Jesus nós somos chamados. Aliás, nós nem somos chamados, nós somos identificados como seres de outro mundo, porque são dele as palavras. Vós não sois deste mundo. Então é preciso que nós nos revistamos dessa qualidade para a qual Jesus nos chamou. Do contrário, nós seremos apenas mais um segmento dentro da religião cristã. E nós não queremos ser apenas mais um segmento dentro da religião cristã. Nós queremos ser quem nós devemos ser em Cristo, porque este é o nosso chamado. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Interessante, né? Falar de Cristo a partir de 1 Samuel, mas é lá que nós vamos. 1 Samuel, capítulo 9. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Tomara que você ainda consiga encontrar 1 Samuel na sua Bíblia. Porque alguns livros, à medida que nós não vamos lendo-os com assiduidade, eles vão desaparecendo, né? E é preciso então fazermos um chamado, volte 1 Samuel, volte, volte para o seio do seu amado. 1 Samuel está imediatamente antes de 2 Samuel. Capítulo 9, versículos de 1 a 6. Aqui aparece um personagem que em algumas versões o nome dele é Cis.
Em outras versões, o nome dele é Quis. E talvez eu troque aqui Cis por Quis, mas não se preocupe, é o mesmo personagem, aqui na tradução acabou tendo pronúncias diferentes do mesmo nome. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Era tipo assim um Hernani, um André, né? Essa semana apareceu uma foto da Elaine com o Hernani, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tentei até fazer um recorte, uma montagem para aproximá-los, porque havia 2 degraus, né, entre eles. Sobressaía todo o povo. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vendo então eles a terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém o servo lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Tá. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos apresentamos em oração diante do Senhor. E nesse momento pedindo tão somente que o Teu Santo Espírito, pela bondade do Senhor, atue nas nossas mentes e nos nossos corações, e que sejamos receptíveis à Tua Palavra, e que percebamos que nós não fomos chamados para parecer, mas nós fomos chamados para ser, em Jesus, pessoas diferenciadas, para ser a causa de esperança para aqueles que estão sem esperança alguma. Que seja assim, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Está funcionando? Porque eu estou tendo a impressão... Está aceso. Se bem que eu acho que eu consigo me comunicar sem o microfone. Vocês conseguem me ouvir bem daí? Eu sou meio surdo, então eu falo alto. Então vamos lá. Vamos conversar sem microfone, que eu fico mais livre. Eu já estou preso porque eu gosto de andar, mas eu não posso andar, né? Então eu fico aqui nessa base, é um passinho para lá e um passinho para cá só, né? Eu não posso andar. E eu gosto de andar enquanto eu estou me comunicando, mas eu já estou me policiando para não andar e vou tentar não andar. O problema é que isso vai exigir dele uma concentração muito cara, cujo preço nós não temos condições de pagar ainda. Meus queridos, o texto nos apresenta um homem que teve uma perda. Ele perdera as suas jumentas. Talvez a perda dele não seja muito compreendida por nós em relação ao tamanho do seu significado, mas para o contexto em que ele vivia,
para o ambiente em que ele vivia, perder as suas jumentas, ou perder os seus camelos, ou perder os seus bois. Significava uma perda irreparável, porque essas jumentas, elas estão diretamente ligadas à possibilidade de ir e vir, de locomoção. Elas estão ligadas ao transporte de cargas, e dentro dessas cargas os víveres, os alimentos. Então a perda dessas jumentas afetava diretamente a sua luta pela sobrevivência. Era uma perda que poderia significar morte. E para entendermos a dimensão dessa perda para ele, basta nós olharmos para quem ele se volta e comissiona para tentar restaurar as jumentas perdidas. Ele chama a pessoa, provavelmente, em quem ele mais depositava confiança, que era o seu próprio filho. Então quis, percebendo a perda das suas jumentas e sabendo a dimensão, o tamanho dessa perda, convoca o seu filho, Saul, e manda que ele, com um servo, saia à procura das jumentas, porque a perda precisa ser reparada. E Saul, obedientemente, sai à procura das jumentas do seu pai. E eles caminham um dia e nada encontram. E eles caminham 2 dias e nada encontram. E eles caminham 3 dias. Eles percorrem uma distância de cerca de 30 quilômetros, procurando pelas jumentas que desapareceram. E eles não a encontram. Saul era a esperança de Quis para reparar a perda que ele tivera. Mas Saul não consegue corresponder à expectativa do seu pai. E ele, que era esperança, percebe que começa a virar problema. E num dado momento ele se volta para o seu servo e diz assim: olha, é melhor a gente voltar para casa, porque o meu pai, que estava preocupado com a perda das jumentas, nesse momento já deve estar preocupado com o nosso desaparecimento. Então aquele que no momento era causa de esperança, virou mais um problema para Quis. E é nesse contexto em que Saul resolve voltar, que o seu servo se volta para ele e diz: espera aí, antes de voltar, nós podemos fazer alguma coisa, porque há nesta cidade um homem de Deus, e é um homem honrado, e tudo quanto ele diz, assim sucede infalivelmente. Então, vamos até ele. Porventura, nos mostrará o caminho a seguir. Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. A sua palavra merece credibilidade. Ele é a pessoa a quem nós devemos procurar, porque, porventura, ele há de nos mostrar o caminho. E eles foram até Samuel. É interessante que eles não conheciam Samuel, mas o servo de Saul conhecia a fama de Samuel. Corria uma boa notícia acerca de Samuel. Corria uma boa fama
Um bom perfume exalava de Samuel e ele ia se projetando para as cidades próximas. E o bom perfume de Samuel era conhecido do servo de Saul. E eles foram até Samuel. É interessante que a Bíblia, às vezes, nos apresenta alguns homens e faz uma descrição interessante acerca deles. Algumas mulheres também, eu não estou falando aqui exatamente pensando no gênero, eu estou pensando na humanidade e nesse aspecto, algumas pessoas são objeto de uma descrição interessante. Por exemplo, Noé, se diz que Noé andou com Deus. Enoque se diz que Enoque andava com Deus. Abraão se diz que era o amigo de Deus. Davi se diz que ele era o rei segundo o coração de Deus. E Samuel é o homem de Deus. E é interessante que nós percebamos que nessa declaração há um homem de Deus nessa cidade, não é no sentido de que Deus é o dono de tudo, e nesse aspecto tudo pertence a Deus, e nesse aspecto Samuel era mais um homem de Deus naquela cidade, assim como eram todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita, aqueles que nele habitam. Não é nesse sentido que Samuel é homem de Deus. É porque Samuel resolveu ser segundo o chamado que ele teve de Deus. E ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado para trazer respostas. Ele foi chamado para resolver problemas. Ele foi chamado para indicar caminhos. Ele foi chamado para amenizar fardos. E ele correspondeu ao seu chamado. E quando eles foram a Samuel, Samuel falou para ele: olha, se preocupa não, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Está no versículo 20 que nós não lemos. Eles foram até Samuel e de Samuel receberam 2 boas notícias. A primeira é que as jumentas já haviam sido encontradas. E a segunda é que eles já não tinham mais motivo para preocupação, porque Samuel correspondeu ao chamado de Deus para ser aquele que Deus queria que ele fosse. Agora, vamos fazer uma transição e vamos pensar em algumas pessoas na Bíblia que também tiveram a sua perda e que se desesperaram e que precisaram que alguém lhes mostrasse o caminho a seguir. E aí eu lembro, por exemplo, do desespero de Jacó quando perdeu o seu filho, José. E ele vive o drama que nós conseguimos imaginar, até o momento em que o próprio José se apresenta e lhe dá a boa notícia, e lhe mostra o caminho da felicidade, da pacificação interior mais uma vez. Eu me lembro de Israel diante do Mar Vermelho, sem ter como seguir avante, olhando para trás, sem ter como voltar, porque tem o exército do faraó no seu calcanhar. E aí foi Moisés que lhes mostra o caminho, que lhes mostra a saída, que provê a solução, porque tinha um chamado de Deus para ser quem Deus queria que ele fosse e correspondeu a esse chamado. Eu me lembro dos judeus ali nos dias dos Atos dos Apóstolos, que depois da manifestação no dia de Pentecostes, são
conclamados por Pedro a perceberem a loucura que fizeram ao rejeitar Jesus, ao crucificar Jesus, e eles se voltam para Pedro e para os demais apóstolos e perguntam: que faremos, irmãos? A Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos? E eles encontram em Pedro e nos demais apóstolos aqueles homens de Deus que responderam e corresponderam ao seu chamado e estavam aptos para lhes mostrar o caminho. E aí eu penso nos milhões de pessoas que todos os dias têm as suas perdas, nos milhares de pessoas que todos os dias têm as suas perdas, nas centenas de pessoas que todos os dias têm as suas perdas, às quais nós não temos acesso porque nós somos um só. Mas aí eu me lembro de dezenas de pessoas que todos os dias têm as suas perdas. Ou quem sabe numa meia dúzia de pessoas que todos os dias têm as suas perdas. Ou quem sabe numa pessoa que teve a sua perda. E aí eu penso em mim e penso em você. Como alguém que tem um chamado em Cristo para ser quem deve ser, para ser a esperança para essa pessoa, para mostrar o caminho para essa pessoa, para reerguer essa pessoa. A perda de Quis foram as jumentas. E nós temos as nossas jumentas. Quanta gente aí perdeu a paz interior? Quanta gente aí perdeu a alegria de viver? Quanta gente aí perdeu o emprego e está numa situação desesperadora? Quanta gente perdeu a alegria da salvação? Davi, certa vez, ora assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria da salvação. Quanta gente em dúvida quanto à vida eterna. Quanta gente que perdeu, de fato, um ente querido. Quanta gente que perdeu a fé em Deus. Quanta gente achando que Deus não intervém, não se interessa, não se importa. Quanta gente perdeu a certeza da vida eterna, da ressurreição em Jesus, do reencontro. Quanta gente perdeu. Quanta gente perdeu. E aí talvez nós estejamos lidando aqui com dois grupos de pessoas. Um é o grupo que perdeu, é isso. E outro é o grupo que precisa ser o Samuel da vez. Nós estamos sendo chamados nesta noite para ser o Samuel da vez todos os dias. Nós estamos sendo chamados para ser aquele acerca de quem se diz: há nesta cidade um homem de Deus, uma mulher de Deus, e homem honrado é, e mulher honrada é, e tudo quanto diz assim sucede infalivelmente. Então vamos, pois, até ele, vamos, pois, até ela, porque porventura ele ou ela nos mostrará o caminho que devemos seguir. Essa boa fama precisa circular. Esse bom perfume precisa exalar. Essa boa notícia precisa percorrer. Porque o que não falta ao nosso redor é gente que sofreu perdas e perdeu a esperança. E eu posso ser a resposta de Deus para essa pessoa. E eu quero ser a resposta de Deus para essa pessoa. Agora é importante que nós tenhamos em mente que um Samuel não se fabrica num passe de mágica. Eu bato com a varinha de Eu bato com a varinha de condão na cabeça dela e ela se transforma num Samuel, acerca do qual passa a circular uma boa fama assim repentinamente. Não é assim que funciona.
haveremos de ser o Samuel da vez se nós quisermos ser o Samuel da vez. Porque, do contrário, nós seremos um simulacro de Samuel. Um Samuel simulado. Uma farsa. E aí, você, ao invés de ser a esperança, você se torna a decepção da vez. E aquele que se tornou nova criatura em Cristo, aquele cujas coisas velhas ficaram para trás, aquele para quem tudo se fez novo, não pode ser a desilusão da vez. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Nós gostamos muito de Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O interessante é que nós paramos a leitura nesse ponto. O interessante é que nós paramos a leitura nesse ponto. Mas o texto não para nesse ponto. Ele fala assim, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É andando segundo o Espírito que você vai ser o Samuel da vez. E se você não comprar essa ideia e começar a trabalhar em você a importância de ser o Samuel da vez, você não vai ser o Samuel da vez. E aí você é uma fraude, e aí eu sou uma fraude. E aí perde todo o nosso significado do encontro. É isso. Ou de sermos o movimento Caminho da Graça. Então a minha palavra para você, nessa noite, é para que você seja quem você foi chamado para ser em Cristo. E em Cristo você foi chamado para ser o Samuel da vez. Amém? Amém.